Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui e dessa vez eu resolvi fazer um paralelo entre um vídeo de um youtuber, ele é ateu e ele apresenta algumas personalidades que não acreditam em Deus, não acreditam na religião, e ele inclusive fala que isso ajuda as pessoas a pensarem melhor sobre a vida de cada um. Eu pensei então em fazer o oposto, em apresentar personalidades e pessoas conhecidas internacionalmente que acreditam em Deus, que praticam suas religiões, para que você também possa ver e comparar e decidir melhor que caminho seguir e como ver a vida, como interpretar a vida, se acredito, se não acredito, se isso vale a pena, se isso não vale a pena. Vamos então fazer essa comparação, vamos ouvi-lo e, paralelo a ele, nós vamos mostrar o outro ponto, outra forma de ver a vida, a religião e, principalmente, a personalidade de nosso Pai Celestial, de Deus. Vamos então ouvir o que ele tem para falar. Frases de ateus que vão ajudar você a pensar de maneira diferente. Tracy Harris disse: se eu pudesse impedir uma criança de ser estuprada, eu o faria. Esta é a diferença entre eu e o seu Deus. Só essa frase aqui já deveria fazer todas as pessoas se tornarem ateias. Então ele falou com convencimento. Só essa frase já faria com que todas as pessoas fossem ateias. Vamos ver se realmente é assim? Vamos pegar primeiro um personagem chamado Johannes Kepler. Quem foi Johannes Kepler? Ele foi um brilhante matemático e astrônomo lá dos anos de 1570, né? E se pensarmos bem na ciência, na física, na matemática, esse personagem ele trabalhou com a luz e estabeleceu as leis do movimento planetário em torno do Sol. Uma época em que não se falava, não se conhecia nada sobre ciência, né? E vamos ver o que ele fala sobre esse relacionamento com Deus. Ele diz: as leis da natureza nada mais são que pensamentos matemáticos de Deus. Ó Deus, estou pensando os teus pensamentos. A geometria é única e eterna, cintilando na mente de Deus. A comunhão com a humanidade é um testamento das razões pelas quais o homem é a imagem de Deus. Isso é uma personalidade, um grande astrônomo. Mas vamos ver qual é o segundo personagem que o nosso colega nos apresenta. Olha o Mr. Bean aqui, Rowan Atkinson. Criticar uma pessoa pela sua raça é manifestamente irracional e ridículo, mas criticar a sua religião é um direito. A liberdade de criticar ideias, quaisquer que elas sejam, é uma das liberdades fundamentais da nossa sociedade. Uma lei que diz que eu posso criticar e ridicularizar ideias, exceto aquelas de caráter religioso, é, no mínimo, uma lei muito estranha. Então vamos ver, né? Aqui ele inclusive mostrou o Mr. Bean, né? Uma personalidade até cômica, né? Um artista, um bom artista. Mas vamos ver aqui que o outro personagem, se há uma outra personalidade que possa dizer o contrário do que disse Mr. Bean. Vamos falar um pouquinho sobre René Descartes. Esse personagem, ele é um matemático, cientista e filósofo lá do século XVI, e o que ele fala, ele tem sido inclusive, ele é considerado o pai da filosofia moderna. Outra vez, olha, a ciência entrando aí. E o que Descartes ele fala sobre o relacionamento dele com Deus? Ele fala: Deus, sendo perfeito, não pode querer nos enganar em relação às nossas sensações. E se as nossas sensações também são verdadeiras. O mundo exterior existe e é conforme nós o sentimos e intuímos. Então, ele pode não seguir um raciocínio, mas ele demonstra a crença de que Deus existe. E isso é muito comum, às vezes, você encontra pessoas que sabem que Deus existe, porém não concorda com as coisas que ele aprende de Deus. Isso pode acontecer. Mas Descartes estabeleceu a mais próxima certeza da existência de Deus. Porque somente se Deus existe e não queira que sejamos enganados pelas nossas experiências, diz ele, podemos confiar em nossos sentidos e processos lógicos de pensamento. Isso dizia Descartes. Ele trabalhava, né, ele era do mesmo período de um outro filósofo chamado Francis Bacon. Ambos são geralmente considerados como as figuras-chave no desenvolvimento da metodologia científica. Ambos tinham sistemas nos quais Deus era importante e ambos pareciam mais devotos que o normal para sua era. Olha o que fala a biografia de René Descartes e Francis Bacon. Eles falam o seguinte, que eles eram figuras-chave no desenvolvimento da metodologia científica.
e essas pessoas não eram importantes? Onde estava Deus no seu estudo? E aqui fala, no centro. Deus era o estudo, era o centro do seu conhecimento. Vamos lá ver outro personagem que nos mostra o nosso caro colega Edson. O meu ateísmo te ofende? Mil perdões. Mas quer saber? Guerras religiosas me ofendem, jihadis, cruzadas, inquisição, censura do pensamento livre, lavagem cerebral em crianças, assassinato de albinos, casamento forçado entre meninas e adultos, mutilação genital, apedrejamento, pederastia, homofobia e rejeição à ciência e à razão também me ofendem. Então vamos ver, aqui ele mostra outra personalidade e ele fala das coisas que ele não compartilha, ele não concorda. O grande erro de muitas vezes a gente ver comentários de pessoas que se dizem eu sou ateu, eu não acredito em Deus, porque descarrega em Deus tudo que está de errado, tudo que existe de errado no mundo, como se Deus fosse um mágico. Deus não é mágico, volto a insistir, já falei no vídeo passado, Deus não é mágico, ele é Deus, ele é Pai, ele é Criador, e exatamente por ser Deus, que ele não está aí controlando as pessoas como bonecos. Ele não manda uma aprovação, um desafio, uma adversidade, simplesmente porque é divertido. Mas vamos entender um pouquinho mais isso. Tem vídeos que eu falo sobre isso, mas vamos hoje só comparar esses pensamentos. Ele apresenta um novo personagem aqui, ó. Vamos ver quem é. Brad Pitt? Eu fui educado ouvindo que as coisas eram do jeito de Deus. E quando as coisas não funcionavam, então era o plano de Deus. Eu sempre tive muitas dúvidas sobre o mundo, mesmo no jardim de infância. Uma grande questão para mim era a justiça. Se eu tivesse sido criado em alguma outra religião, será que eu teria a mesma chance no paraíso como tem um cristão? Quando me desprendi do conforto da religião, não significou uma perda de fé para mim, foi apenas uma descoberta de mim mesmo. Tenho fé de que sou capaz de lidar com qualquer situação. A paz em entender que eu só tenho uma vida, aqui e agora, e que sou responsável. Então, aqui ele mostra um personagem, né, um ator, Brad Pitt, que é de Hollywood, né, um famosão, né? Mas será que nós temos também famosos lá de Hollywood que pensam diferente? Vamos ver aqui algum outro personagem que pode falar talvez o contrário, né, ou pelo menos tem uma posição diferenciada. Que tal se falássemos sobre Denzel Washington? O ator e vencedor do Oscar sempre falou sobre sua fé em suas entrevistas. Ele disse, estou cumprindo a promessa de honrar a minha mãe e a Deus por ser algo importante para mim. Essa é uma guerra espiritual. Por isso eu não estou olhando para este lugar de forma terrena. Se você não tiver uma âncora espiritual, será facilmente levado pelo vento e conduzido a uma depressão. A mensagem fundamental está na Bíblia, que eu li 3 vezes do começo ao fim, junto com um pouco de Alcorão e do Torá, disse ele à Parade Magazine. Se você não praticar o amor, você está perdendo o ponto. Eu acredito no amor. Outro de Hollywood, famoso e premiado com o Oscar. Mas vamos continuar ouvindo o que o Edson tem para nos mostrar. Por simples bom senso, não acredito em Deus, em nenhum. Charles Chaplin. Esse aqui é Christopher Hitchens, um dos 4 cavaleiros do ateísmo, e ele participava de vários debates e diz assim, nunca seja um espectador da injustiça e da estupidez. Procure o debate e a discussão por eles mesmos. O túmulo fornecerá muito tempo para o silêncio. E é por isso que é importante, enquanto estamos aqui em vida, fazer o máximo possível de divulgação, seja ela científica, seja ela desmistificando toda estupidez e alienação que as religiões trazem na vida das pessoas em todo o planeta. Aqui ele apresentou dois personagens, né? E ele fala, inclusive, sobre a alienação, ele fala sobre essa desmistificação da religião. Mas será que é isso mesmo? Será que esse é o único pensamento? Será que essa é a linha? Ou será que essas pessoas estiveram em algum momento perdidas ou nunca conseguiram atingir a espiritualidade com Deus? Porque Deus não é razão. Quem busca Deus com razão está totalmente equivocado. Deus não é razão. Deus é espírito. Deus é fé. Se Deus aparecesse para todos nós como pessoas, porque eles buscam prova. Se Deus trouxesse a prova e mostrasse a prova, que propósito teria a existência do homem? Se eu vejo tudo, se eu conheço tudo, se eu sei tudo, para que eu vou provar aquela coisa que eu sei que existe, mas que eu não vejo? Por exemplo,
quando eu tento buscar um trabalho, por exemplo. Eu vou lá numa empresa para buscar um trabalho, eu ainda não conheço a empresa, não conheço as pessoas, mas eu tenho que ter fé de que aquele trabalho vai ser benéfico para mim. Isso é fé. Quando eu acordo pela manhã e eu vou fazer algumas atividades, eu não sei o que vai ser o meu dia, mas é exatamente isso que me forma como ser humano. Exatamente diante dos imprevistos, eu saber como resolver os problemas. Se eu vou me unir a uma pessoa, vou construir um lar, uma família, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que a união com aquela pessoa vai ser benéfica. Se eu estou esperando minha esposa, está esperando um filho, por exemplo, eu tenho que ter fé, que acreditar que aquela criança vai nascer saudável, que eu vou ter condição de sustentá-la, de mantê-la. Isso é fé. Agora, se Deus aparecesse para todos nós, para que existiria então esse desenvolvimento pessoal, em sabendo que há coisas erradas na vida e eu possa escolher o certo, apesar do errado estar ali? Então, por isso aqui muitas vezes há esse embate, e eu não concordo com algumas posições do Edson, porque Deus não funciona assim. Deus não pode ser razão. Isso era o grande problema de filósofos lá do século XVIII, XIX, porque procuravam um Deus na razão, e Deus não é razão. Você tem que desenvolver essa espiritualidade, esse relacionamento com Deus. Mas vamos ver o que aparece aqui, outros personagens interessantes que poderiam falar sobre Deus. Nós temos um brasileiro, por exemplo, olha que interessante. Temos um rapaz chamado Clodovil Hernandes. Ele nasceu em 37, morreu em 2009. Quem não conheceu o famoso Clodovil, ele era um estilista, ator, apresentador de televisão, me parece que em alguma dessas TVs por aí. Ele, no final, foi político, né? Ele era deputado e filântropo brasileiro. E esse Clodovil, ele tinha tudo para não acreditar em Deus, né? Por quê? Porque a vida dele, olha só, ele era político, ele estava no meio artístico, não é que essas pessoas não possam ser, mas convive com muitos outros desafios, né? E que muitas vezes acabam buscando sempre a racionalizar todas as ideias. E, no entanto, ele disse: não sinto solidão, porque eu tenho a companhia de Deus. Isso é uma frase do Clodovil. Mas como o Edson apresentou dois, eu trago um outro aqui. Interessante esse rapaz aqui, olha. Ele se chama Max Planck. Quem é esse Max Planck? Ele foi um importante cientista, outro cientista entra na jogada, né? Estou trazendo pessoas antigas e pessoas mais novas, né? E esse Max Planck, ele foi um importante cientista que atuou na virada entre os séculos 19 e 20. Dentre suas contribuições, a que mais se destaca, as mais importantes, são as pesquisas que culminaram no desenvolvimento de nada mais, nada menos que a física quântica. Espera aí, física quântica? Isso é importante para a humanidade? Isso é ciência? E se é física quântica, se é ciência, o que está fazendo esse rapaz aqui? Olha o que ele fala. Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para os cientistas, Deus está no final de toda reflexão. Isso é sabedoria. Isso é um cientista falando que para uma pessoa que acredita, Deus está no princípio de tudo, mas para nós cientistas, ele está no final. Ou seja, depois que eu penso, analiso e crio, Deus está ali para me ajudar a definir, né? Muito interessante. Mas vamos ver qual é o próximo personagem que o Edson nos apresenta. Grande Friedrich Nietzsche. Fé significa não querer saber o que é a verdade. Pois é, ele citou agora o Friedrich Nietzsche. Eu até pensei mesmo que ele ia citar. Friedrich Nietzsche, ele era um filósofo lá do século XVIII, me parece 18, 19, né? E esse rapaz, ele não acreditava em Deus. Não acreditava em Deus, ele tinha inclusive uma vida muito tumultuada. Ele, inclusive, no final da sua vida, ele foi até internado como louco. E certa vez ele disse a frase, ele é autor da frase, Deus está morto. Claro que ele vai dizer que Deus está morto. Quando uma pessoa não tem um relacionamento com Deus, Deus não existe. Porque se a pessoa está tão acostumada que provem as coisas para ela o tempo inteiro, se a coisa não é provada, então Deus não existe. Deus só existe se vier aqui e aparecer para mim e falar, eu sou Deus, faça isso, faça aquilo. As pessoas estão acostumadas com isso. Deus não faz isso, Deus não age assim. É exatamente um dos propósitos essenciais de termos nascido neste mundo físico, é exatamente provar a nossa fé. Porque nós não vamos lembrar de termos vivido lá com Ele, né?
Ele disse isso certa vez lá na Bíblia, tem uma passagem que ele fala para Jeremias, um profeta, ele fala: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Está lá, é só estudar direitinho, ver lá. Então, se nós estávamos lá com Deus, era necessário nascer nessa terra, ter um corpo físico. E aqui, então, longe de Deus, aí sim nós vamos provar a nossa fé, longe dele, porque lá estávamos do lado. Agora, longe dele é quando vamos provar que somos merecedores, que somos capazes de fazer a coisa certa sem estar na presença dele. E nós crescemos com isso. Porque quando nós temos a coisa errada e a coisa certa, e por nosso livre-arbítrio nós escolhemos fazer a coisa certa, aí então nós provamos a nossa capacidade, né? Muitas coisas erradas que acontecem por aí não é Deus que mandou. As coisas erradas que acontecem por aí é um desafio para que o homem, para que nós descubramos a solução desses problemas. Quando, por exemplo, nós vemos injustiças sendo cometidas, não é Deus que é o culpado, são os políticos que nós votamos de forma equivocada e que não vão resolver o problema da humanidade, não vai resolver o problema do povo. Então não é Deus. Ele não pode estar aqui fazendo o que nós temos que fazer, né? Mas então, vamos ver o que o próximo personagem, ele citou Friedrich Nietzsche. Vamos ver então um personagem que falaria talvez diferente. Nós temos o famoso Albert Einstein. Peraí, Albert Einstein é ciência pura, olha só. Albert Einstein, ele fala o seguinte: primeiro, quem era esse famosíssimo, né? Físico, teórico alemão, que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Ciência pura, da mais pura cepa, né? E vez ou outra ele se referia ao Senhor. Em uma de suas mais conhecidas manifestações, ele disse: o Senhor é sutil, mas não malicioso. Deus não joga dados no universo. Olha que interessante. Que celebridade falando do Deus Criador, porque Deus criou a ciência e criou os cientistas exatamente para que ele não precise fazer as coisas, para que ele não precise solucionar as coisas. Ele deu ao cientista a inteligência para que o cientista possa resolver os problemas. Numa entrevista publicada em forma de diálogo com o polimata indiano Rabindranath Tagore, Einstein não escondeu sua crescente admiração por Jesus Cristo. Ele disse assim: quando criança, recebi instruções da Bíblia e do Talmud. Sou um judeu, mas estou fascinado pela luminosa figura do Nazareno. Isso disse Albert Einstein. Tá aí, outro exemplo grandíssimo. Não é pouca coisa não, hein? Vamos lá para a próxima personagem que o Edson nos mostra. Björk, a cantora, ela diz assim: a Islândia se destacou em uma coisa. Quando nos perguntaram em que acreditávamos, 90% disseram: em nós mesmos. Eu acho que me encaixo nesse grupo. Se me meto em algum problema, não há Deus ou Alá que vai me salvar. Eu tenho que me virar sozinho. Pois é, né? Eu não quero menosprezar a cantora que ele apresentou, não. Não quero. Longe de mim. Para mim, a arte também tem seu valor. Mas é uma maldade comparar uma cantora, né? Que hoje em dia a gente sabe que os cantores falam tanta bobagem, não é o caso dela, mas tem uns aí que parece que só tem meleca na cabeça, né? E aí, comparar com uma celebridade como Einstein é até uma maldade. Então vamos ver um outro personagem que talvez tenha uma posição diferente, né? E que não seja tão poderoso como Einstein. Vamos falar um pouquinho sobre, deixa eu ver aqui, que tal se a gente falar sobre Stephanie Meyer Morgan? Quem é essa pessoa? É autora da saga Crepúsculo. Opa, atualidade, né? Um dos livros mais vendidos, as séries mais vendidas no mundo atualmente. Ela disse: eu coloco muitas das minhas crenças básicas na história. Livre-arbítrio é um grande tema, assim como sacrifício. Pela minha religião, não trabalho aos domingos. Nos 10 mandamentos, um dos mandamentos é dedicar o dia ao Senhor, não é isso? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, não é isso? A palavra sabat significa dia de descanso ou dia do Senhor, e ela não trabalha aos domingos. Grande parte da inspiração para a série, ela fala, veio de minha crença em Deus e no poder do amor. Meyer foi incluída na lista da revista Time das 100 pessoas mais influentes em 2008 e na lista de Forbes das 100 celebridades mais poderosas em 2009, com seus ganhos anuais excedendo a 50 milhões de dólares. Aí, outra personalidade, não é tão antiga, né? Nada, é só a mais popular, a mais famosa da atualidade
entre inclusive os jovens e os adultos também, né? Vamos ver outro personagem que nos mostra o Edson. Vamos lá. Essa aqui é de Shakdu Tulku Rinpoche, eu não sei se pronuncia desse jeito, porque achei alguém com um nome mais complicado do que o meu. Se alguém precisa de religião para ser bom, a pessoa não é boa, é um cão adestrado. Então, olha só, ele apresentou uma pessoa desconhecida aí, né? Não, desconhecida, mas que eu pelo menos não conheço, né? Deve ser um filósofo antigo, chinês, eu não sei nem de onde que ele é, mas tudo bem. Ele fez uma apresentação. Vamos ver o que eu posso trazer aqui em relação a essa posição contrária, né? O que pensa diferente, né? Neste caso. Que tal se nós falássemos sobre o físico Werner Heisenberg? Nem sei pronunciar o nome direito, hein? Lá de 1901. Ele descobriu nada não, ele só descobriu o princípio da incerteza na mecânica quântica em 1927. E olha o que ele fala, esse rapaz aqui é fenomenal. Ele diz, o primeiro gole do copo natural da ciência nos torna ateus, mas no fundo do copo, Deus está esperando por nós. Isso é show, isso é show. Vou repetir porque, né, ele falou com propriedade, vamos lá. Me desculpem, ateus, mas olha o que ele fala. O primeiro gole do copo natural da ciência nos torna ateus. Por que ele fala isso? Porque o primeiro gole do copo é você pensar que tudo vai ser resolvido pela ciência. Ele se esquece que a ciência é dinâmica e que a ciência não prova tudo. A ciência está mudando a cada dia, né? Ele vai e fala, o primeiro gole do copo natural da ciência nos torna ateus, mas no fundo do copo, Deus está esperando por nós. Por que ele disse isso? Simplesmente porque, na verdade, a solução está com Deus, que foi o criador da ciência e do cientista. Simples assim. Mas vamos lá, com o Edson ainda, que ele continua nos apresentando as personalidades ateias, né? Ele fala de Mark Twain, vamos ver. Mark Twain, algumas pessoas que me dizem que eu vou para o inferno e elas vão para o céu, de certa forma deixam-me feliz de não estarmos indo para o mesmo lugar. Risadinha de deboche, né? Mas vamos lá, vamos ver o que podemos apresentar aqui. Bom, eu podia apresentar alguém digamos, mais antigo, né, para contrapor aí, mas não, eu vou trazer um rapaz da atualidade, né? O famoso Francis Sellers Collins. Quem é Francis Sellers Collins? É um geneticista dos Estados Unidos, descobriu genes associados a diversas doenças e dirigiu o projeto Genoma Humano. Ele é nada mais, nada menos que o cientista da atualidade, Sr. Edson. Ele foi um dos responsáveis pelo mapeamento do DNA humano, do seu DNA, do DNA da humanidade, das pessoas. Ele é o cientista da atualidade. É a maior descoberta da atualidade, é esse estudo do genoma humano. E olha o que Francis Collins fala. Eu vejo a mão de Deus trabalhando através dos mecanismos da evolução. A igreja se faz com pessoas arruinadas. A água pura e límpida da verdade espiritual é colocada em recipientes enferrujados. E os posteriores fracassos da igreja ao longo dos séculos não devem ser projetados sobre a fé como se a água fosse o problema. Ou seja, porque a falha em alguns que professam religião, líderes religiosos, nós sabemos que desde a fundação da Igreja Católica, com todo respeito aos católicos, houve muita coisa errada e a gente sabe disso, né? Os primeiros papas e, bom, a gente sabe, também entre os evangélicos, mas isso não representa que a religião é errada, que Deus não existe, né? Infelizmente, se você bebeu dessas fontes erradas a vida toda, sinto muito, mas você se afastou da essência. Por isso você não acredita em Deus. Aí não é culpa minha. Mas Deus é real, Deus existe. E este senhor, representando a ciência atual, contemporânea, olha o que ele continua falando. Reconheçamos que uma grande parcela do nosso sofrimento e de nossos semelhantes origina-se do que fazemos uns aos outros. Foi a humanidade e não Deus que inventou as facas, as bombas. Não se pode culpar a Deus pela tragédia de ter filhos jovens mortos por um motorista embriagado e de um homem inocente perecer no campo de batalha ou de uma moça ser atingida por uma bala perdida. Afinal de contas, de algum modo, recebemos o livre-arbítrio, a capacidade de fazer o que temos à vontade. Com frequência usamos essa capacidade para desobedecer à lei moral. E ao agirmos assim, não podemos jogar em Deus a culpa pelas consequências.
Isso é o homem, né? O nome da ciência atual falando. É o que eu falei antes. O grande erro de muitas pessoas que se dizem, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, é colocar em Deus o que ele não é esperar que ele resolva as situações, é dizer que ele é culpado. Quando a gente fala que Deus é o culpado de tudo, a gente se isenta da culpa. Eu sou o culpado, não Deus. Porque Deus me deu a capacidade, a inteligência, porque todos nós nascemos com a inteligência, nós temos que desenvolvê-la, mas é natural, não precisa de religião, não precisa acreditar em nada, todos nós nascemos com a inteligência, isso é um dom dado por Deus, e cabe a nós usar essa inteligência para o bem ou para o mal. E as ações que nós fazemos é o que vai solucionando, o que vão solucionando os problemas do mundo. E quando nós solucionamos os problemas do mundo, nós crescemos com isso. Isso é importante entender isso. Não é pegar e colocar a culpa em Deus só porque sabemos que Ele é o Criador, e é exatamente por isso Ele é Deus, porque Ele é sábio. Ele criou o homem e deu ao homem essa capacidade. Olha que interessante, lá na Bíblia, né? Eu sei que os ateus não leem a Bíblia, né? Mas lá tem uma passagem em Salmos, no versículo 82, fala assim, aliás, no Salmos 82, no versículo 6, fala assim: vós sois deuses, mas como homens caireis. Está lá. Mas eu não acredito na Bíblia. Tá, então ignora que a Bíblia foi escrita por qualquer pessoa autorizada, né, algum profeta, mas isso é verdade. Quando ele fala, vós sois deuses e como homens caireis, peraí, não existe um filho sem pai. Todo filho tem pai. E quando você tem um filho, você deve ter filho, Edson, e outros ateus por aí têm filhos, e seus filhos se parecem com você. E a tradição espera-se que os filhos herdem os pais. A genética mostra isso, a ciência mostra isso. Então, se eu sou filho de Deus, é natural que eu me prepare para ser como Ele. Por isso, lá em Salmos 82 fala, vós sois deuses, mas como homens caireis. Porque nós somos deuses, como se disséssemos, somos deuses em preparação, somos deuses em embrião, estamos nos preparando para adquirir a perfeição, a grandiosidade, a excelência que Ele possui. É tão importante isso, mas muitas vezes a gente ignora e espera que Deus resolva os problemas da humanidade. E muitas vezes esses risinhos do canto da boca, quando fala de Deus, essas ironias, esses deboches, isso só faz atrapalhar mais ainda e confundir a cabeça das pessoas bem intencionadas. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou colocar aqui, eu vou continuar o vídeo aqui colocando outra série de personalidades. Nós temos vários, nós temos Tom Hanks, nós temos o Paulo Coelho, nós temos vários personalidades que eu poderia falar aqui, mas eu vou ficar por aqui, né? Nós temos Jane Fonda, nós temos vários personalidades famosas e que professam a sua fé em Deus. E são pessoas especiais, são pessoas que nasceram com dons. Todos nós nascemos com dons. Alguns podemos adquirir, né? Como a oratória, né? O Edson, ele tem uma boa oratória, com certeza ele fez cursos de oratória, isso é um dom, mas aquele que não tem dom pode desenvolvê-lo aqui nessa terra. Deus nos fez capazes para que possamos ser como Ele um dia, né? É uma frase famosa que eu sempre falo, assim como nós somos hoje, Deus já foi um dia. Assim como Deus é hoje, nós podemos ser um dia. Mas isso tem todo um caminho para percorrer. Mas se começarmos a acreditar, a ter pelo menos o desejo de acreditar como uma sementinha, como um grão de mostarda, isso vai crescer. E Ele vai nos revelar, através de sentimentos e de realizações, que existe alguém muito maior e que está além do nosso conhecimento. Espero que você tenha gostado. E se gostou, compartilhe para que outros possam chegar a este conhecimento. Até a próxima.